Glória a Deus, aleluias. Deus está presente. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Sabemos que Deus está presente desde a manhã desse domingo, quando nós estivemos aqui no culto da manhã. Deus já estava falando aos nossos corações. Poucas pessoas estavam presentes, mas Deus aqui Ele estava nos instruindo como nós vencermos o homem natural, ou seja, como nós vencermos, como nós aprendemos a vencer o Adão que existe dentro de nós. Foi uma lição maravilhosa, onde a palavra do Senhor falou aos nossos corações. E eu fiquei alguns dias durante a semana estudando sobre isso. E eu vi que a grandeza de Deus, do que Ele tem feito e falado aos nossos corações. A preocupação de Deus com essa igreja aqui em Jundiaí. Nós acabamos de ouvir Deus falando diretamente, pela boca da tua serva, Deus falando a nós diretamente e nos alertando. Durante os cultos aqui nós temos visto que a preocupação da direção da igreja e a preocupação dos pastores que têm ensinado é trazer uma palavra de ensino para que nós possamos estar trilhando de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho certeza que vocês têm acompanhado os cultos de terça, os cultos de quinta. Nos cultos de quinta, por exemplo, nas séries de mensagens que têm sido pregada, nós temos aprendido sobre fundamentos, nós temos aprendido o que Deus tem trabalhado na igreja. Esse mês nós estamos falando sobre deuses falsos. Eu tenho certeza que você tem aprendido sobre isso e Deus tem falado aos nossos corações para que nós possamos estar alertas e entendermos o que Deus quer de nós. O que Deus quer que a sua igreja esteja preparada, porque Ele não quer uma igreja fria, Ele não quer uma igreja morta, Ele quer uma igreja viva. E essa igreja viva só consegue vida através da palavra de Deus. Hoje de manhã foi falado sobre isso também, é através da palavra de Deus. Obrigado. Na quinta-feira passada, a Gabi falou sobre Zaqueu, e quando ela falou sobre Zaqueu, eu fiquei depois meditando nesse tema, nesse texto de Zaqueu também, falando sobre os deuses falsos. E aí Deus me fez voltar um pouquinho ali no livro de Lucas, ainda no capítulo 18 mesmo, onde pega o contexto do que estava acontecendo ali com Zaqueu. Por que aconteceu? Por que Jesus fez aquele chamado a Zaqueu? O que estava acontecendo naquele processo, dentro daquele chamamento e do ensino que Jesus estava mostrando aos discípulos e também hoje a nós, através da palavra de Deus, que Lucas escreveu e deixou aqui registrado para que a gente pudesse entender o que ele queria para nós. Então eu gostaria de compartilhar com a igreja o que ficou desde quinta-feira no meu coração, sobre, quando a gente fala de Zaqueu, do chamado Zaqueu, que era um homem rico, mas no capítulo 18 também aparece um outro homem rico. Então eu queria fazer um paralelo nesses minutos que eu tenho aqui hoje à noite, de aprender da palavra de Deus, porque eu também vou aprender da palavra, eu estou aprendendo aqui da palavra de Deus. Desse paralelo entre essas duas histórias que Lucas registrou aqui magistralmente. E nós vamos entender e meditar um pouquinho como que eu tenho me comportado. E aqui nós vamos continuar, hoje não é quinta, mas a gente vai falar também sobre deuses falsos, porque é o que Deus colocou no meu coração. Amém? Então eu gostaria que a igreja acompanhasse comigo, capítulo 18 de Lucas, a partir do versículo 18. Nós vamos ler a palavra, eu gostaria que você não fechasse a palavra, a Bíblia, durante a mensagem, para que você pudesse confrontar o que eu estou falando, se é verdade ou não. Porque a verdade está aqui na palavra, e não em mim. Eu não sou dono da verdade, como eu falei hoje de manhã, na mensagem de manhã. Eu não sou dono da verdade. A verdade, aqui, a dona dessa verdade é a palavra de Deus. Por isso que vocês têm que acompanhar conosco. Amém? Então vamos ver aqui. Eu amo ler a Bíblia e a gente meditar nela ponto a ponto para que a gente possa entender. Então vamos ver aqui Lucas capítulo 18, versículo 18 em diante. Como eu falei de manhã, quando eu estava pregando de manhã, se eu começar a falar muito rápido, a minha esposa falou que eu falo muito rápido, e eu falo mesmo. Então vocês fazem assim com a mão, assim, ó, diminui, assim, tá? Daí eu falo mais devagar, para vocês entenderem o que eu estou falando, amém? Vamos combinar assim? Pastor Miquel, dá uma, desacelera um pouco, porque eu fico empolgado e eu atropelo as palavras, e você acaba não entendendo, e pregar, eu aprendi que pregar é a arte de se fazer entender. Então se vocês não entenderem o que eu falei, então não valeu a pregação, amém? Então vamos lá então, Lucas capítulo 18,
versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara triste, muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Grifem isso. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura, a vida eterna. Até aqui no capítulo 18. Virando a página, capítulo 19, vamos ler então a história de Zaqueu, que foi lida aqui na quinta-feira também. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: Entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mais uma vez, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Até aqui. Quando nós voltamos a alguns capítulos aqui no livro de Lucas, nós vamos ver que Jesus, ele estava em Jerusalém. E em Jerusalém, ele encontra com esse jovem rico. Esse jovem rico, esse príncipe, como fala aqui, ele chega até Jesus com uma empáfia de um homem rico, de um príncipe. Né? Normalmente um príncipe não chega cabisbaixo, ele vai chegar, né, com aquela altivez, que é natural às vezes dos homens ricos. Né? E aí ele chega e já pergunta: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aqui ele começou a errar, porque ele já começou a querer herdar algo que ele não tinha direito, se a gente for parar para analisar. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Quais são os atos que eu tenho que praticar para que eu possa ter a vida eterna? Era uma pergunta legítima, porque nós todos queremos a vida eterna. Mas aqui Jesus vai mostrar que para que eu possa ter essa vida eterna, o meu coração tem que estar nele. O meu coração tem que estar em Jesus. O meu coração não pode estar em nada que seja terreno, nada que possa tirar o foco de Jesus. Então o foco aqui é sempre Jesus. Jesus é o fim. Então é para Jesus que eu vou olhar. Mesmo que eu tenha toda essa imponência, ou seja, um príncipe, e eu chego aqui bajulando o mestre, né? Bom mestre, ele chegou aqui, mesmo ele sendo um príncipe, ele chegou aqui querendo agradar Jesus, para ver o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Mas Jesus já começou repreendendo: por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Então, aqui ele já foi repreendido por Jesus para que ele pudesse entender o que Jesus iria ensinar posteriormente. E Jesus ia ensinar a ele como ter a vida eterna. E o que Jesus está fazendo hoje, nessa noite conosco, é nos ensinando como termos a vida eterna.
É isso que ele busca. O fim, meus irmãos, sempre vai ser morar com Cristo. A meta da igreja, o final da igreja, não é um final triste, não. Quando fala assim, quando perguntam para mim, para onde está indo a igreja evangélica ou a igreja de Cristo, ela está indo para o céu. Se você não faz parte da igreja, não está indo para o céu. Mas a igreja de Cristo vai para o céu. Então, se você faz parte da igreja de Cristo, você vai para o céu. Você vai morar com Jesus. A única coisa que você tem que fazer é isso, fazer parte da igreja de Cristo. Não de uma denominação, que não é a denominação que vai levar você para o céu. Não é Assembleia de Deus, não é Batista, não é Presbiteriana. Eu tenho que estar reunido, sim. As instituições são fundamentais para que eu tenha um corpo administrativo, para que eu possa me reunir como igreja de Cristo, para glorificar e ouvir Deus falar. Então a função da instituição, ela é legítima, mas não é ela que leva ao céu. O que leva ao céu é quem está na igreja de Cristo. E dentro das instituições, né, Assembleia, Batista, Presbiteriana, Metodista, Adventista, tem a igreja de Cristo. E na igreja de Cristo, esses serão arrebatados para encontrar com Cristo nos ares. Então quem faz parte dela será arrebatado. Amém? Então, nós vamos ver aqui que esse jovem, ele chega então a Cristo, e ele tenta agradar a Cristo, e Jesus então vai falar para ele, olha, o que você tem que fazer? Aí ele vai falar sobre os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Aí ele disse, olha agora que importante, ele era um jovem, se a gente for parar para analisar nos dias de hoje, um jovem crente, porque ele cumpria os mandamentos. Apesar dele... Tem mandamento aqui que ele tropeçou, mas ele não foi falado aqui nesse início. Ele apenas disse o quê? Ele disse, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Ou seja, eu nasci na igreja. Eu fui criado na igreja, então eu conheço isso desde que eu era pequeno. Escola dominical, eu participava da escola dominical. Eu vinha na escolinha desde criancinha e eu cantava na igreja, cantava no conjunto das crianças, eu cantava no conjunto dos jovens, eu cantei nos adolescentes, eu canto agora no das irmãs ou dos irmãos, ou eu canto na igreja, eu estou na igreja, eu venho todo domingo na igreja. Eu sou crente, então eu já estou salvo. Então, se é isso que eu tenho que fazer, se eu tenho que cumprir os mandamentos, se eu tenho que fazer, se eu tenho que ter uma religiosidade, eu estou bem, então eu estou bem. Mas o que Deus falou aqui nessa noite é que ele vai passar como um vento, porque muitos que têm religiosidade estão dentro do templo, mas estão longe de Deus, os pensamentos estão muito longe, mas nessa noite ele quer cativar o seu pensamento, ele quer trazer você para perto dele, ele quer pegar na tua mão, ele quer te abençoar, ele quer trazer você para que você possa herdar a vida eterna. Glória a Deus. É isso que Jesus está nos ensinando. E aí Jesus então falou assim, olha, e quando Jesus ouviu isso, versículo 22, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Então não bastava ele ser religioso, não bastava ele cumprir os mandamentos. Cumprir os mandamentos é fundamental. O crente tem que cumprir, o crente tem que estar de acordo com a palavra, tem que estar com o ensinamento no seu coração e na sua mente. Mas não bastava só isso. Por quê? Porque ele tinha religiosidade, mas o coração dele não estava em Deus. E é isso que Jesus vai mostrar para ele. É isso que Jesus vai alertar. Olha, não adianta você ser apenas um religioso. Não adianta você viver de toque em toque. Não adianta você achar que o movimento é que vai fazer a diferença. Quando eu vou lá para 1 Reis e eu vejo Elias, né, eu me lembrei que Elias... Ele foi lá, matou os profetas de Baal, fez esse fogo do céu, mas de repente Elias foge porque ele começa a ser perseguido. E aí ele foge, e a Bíblia vai nos ensinar, vamos ver aqui rapidinho, eu tenho tempo ainda, vamos ver aqui, só para a gente entender, 1 Reis, capítulo 17, capítulo 18, perdão, não, capítulo 19. É que não estava preparado aqui, então me perdi um pouco. Mas capítulo 19. Olha só que interessante aqui. Capítulo 19, 1 Reis. Tá? Quem não achou, vai procurando aí. Capítulo 19 de 1 Reis. Elias, então, ele é jurado de morte por Jezabel. E aí, versículo 4 diz assim, olha, em diante. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou, e ele disse, levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas
brasas de uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Então, Elias aqui, ele é o quê? O anjo vem e toca nele porque ele estava dormindo. Aquele homem que tinha desafiado os 450 profetas, mais os 400 de Azerá, que tinha feito descer fogo do céu, agora estava fugindo de uma mulher, e ele estava, então, só conseguiria despertar se ele fosse tocado. Quantas pessoas, às vezes, participam no culto, são abençoados, Deus dá tanta coisa, mas ele começa a deitar e dormir espiritualmente, e ele só quer acordar quando o anjo toca nele. Mas essa noite não vai ter anjo tocando em você não, vai ter a palavra de Deus te ensinando, e mostrando a você e a mim, o caminho que tem que seguir. Não é de toque em toque. Crente não vive de toque em toque. Crente, não, só vou lá se o anjo tocar. Se eu não sentir um arrepio, não está valendo. Não é isso, isso não é ser crente. Isso é apenas ter uma religiosidade. O que ele quer é um crente verdadeiro, que anda na palavra e não necessita de ficar de toque em toque, porque ele não está aqui para mostrar isso. Seja fiel a Deus pela palavra, independente de onde você estiver. Mas olha que interessante de Elias, continuando aqui no versículo 8, ainda de 1 Reis. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então agora, com aquele toque, aquela comida que foi lhe dado, quem sabe a comida que você receber aqui hoje, vai te dar força para mais 40 dias. Mas a palavra de Deus, ela é a fonte inesgotável. Se você vier apenas se alimentar na igreja, você vai comer e vai viver mais 40 dias. Só que Deus não quer que você viva apenas 40 dias, Ele quer que você viva com Ele eternamente. Então busque na fonte, não espere apenas de te ensinarem, não, busque de Cristo. Hoje de manhã nós falamos que aprender sobre Cristo é uma coisa, mas aprender com Cristo é outra. Quando eu aprendo com Cristo, eu tenho relacionamento com Cristo. O mundo lá fora, os filósofos aprenderam sobre Cristo. Se você perguntar para um filósofo, ele vai falar sobre Jesus. Ele vai ensinar sobre Jesus melhor do que muito crente. Mas ele aprendeu apenas sobre Jesus. Só que nessa noite, Jesus está dizendo assim: não aprenda apenas sobre mim. Aprenda comigo. Eu que possa ser seu mestre e o teu professor. Ele quer ser seu professor, ele quer um relacionamento, ele quer viver com você. Então Elias agora, depois do segundo toque, já estava tocado, agora ele comeu e ele andou 40 dias e 40 noites e foi até o monte de Deus, Horebe. E aí, olha o que Elias faz. Acabou as forças, era 40 dias só que. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Um dos erros que às vezes as pessoas acham é que só ele é que está sozinho, que nada mais sobrou. Mas nessa noite Deus está dizendo: olha, tem muitos profetas ainda buscando a presença de Deus. Tem uma igreja que ora, tem uma igreja que busca, tem uma igreja que está renovada pelo Espírito Santo. E dentro de muitas denominações, Deus tem levantado profetas de Deus para pregar para esse Brasil. E Deus tem mostrado isso através da internet, através da TV, através do rádio, através dessa fantástica ferramenta que nós estamos usando hoje, que é o YouTube, por exemplo. Essas mensagens têm chegado em vários lugares do mundo. Então, meus irmãos, Deus tem levantado profetas, você não está só. Continua buscando e fazendo a tua parte, que você não está só. Mas vamos ver o que Elias continuou aqui. Ele diz então que ele estava só. Ele disse: aí eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Ele disse: sai para fora e põe-se neste perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor como também um grande... O Senhor estava passando. Olha bem. Eis que passava o Senhor, como também passava, junto com o Senhor, ali, um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Muitas pessoas acham que Jesus, só quando tiver um movimento, que Jesus está. Aquele culto que eu fui, não vi ninguém dançando lá não, ninguém saiu rodopiando, não aconteceu nada, não teve vento, então o Senhor não estava. Mas eu posso dizer pela palavra que Jesus nem sempre está no movimento. Nem sempre todo movimento tem Jesus. Nem sempre tem. Mas ele continua aqui. Então no vento não estava. Porém, o Senhor não estava no vento.
Aí, depois do vento, olha o que aconteceu. Veio o quê? Um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Veio, chacoalhou tudo, mas não adiantou. O Senhor não estava no terremoto. Mas depois do terremoto, olha o que veio. Um fogo. Ah, pastor, igreja para mim tem que ter fogo. Se não tiver fogo, não é igreja. Mas pode ser que nesse fogo o Senhor não esteja. Pode ser que Ele não esteja. Vamos continuar aqui então? Aí veio o fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. Ele saiu para fora. O que Jesus está dizendo para você nessa noite é: saia para fora, porque Ele quer continuar falando contigo. O que Ele quer é mover através da palavra dEle no seu coração. O que Ele quer é continuar ensinando a você e a mim o que nós possamos nos libertar e vencer, porque é Ele que faz a diferença. O que eu quis mostrar aqui em 1 Reis era que nem sempre os movimentos ou a sua religiosidade vai fazer a grande diferença. Porque nós estamos falando sobre o jovem rico, amém? Então nós falamos um paralelo aqui sobre Elias, para vocês entenderem que nem sempre alguma coisa que parece ser crente, que se parece ser de Deus, é de Deus. Mas a palavra de Deus, ela sempre vai se apresentar como a única verdade de ré e prática. É através dela que eu me movo, que eu mudo, que eu me transformo. Então aquele jovem, ele era um crente. Quem sabe ele fosse, se a gente fosse pensar para os dias de hoje, né? Eu faço tudo, pastor. Tem vento, eu estou no meio. Tem motoquinho, eu estou no meio. Tem aviãozinho, eu estou no meio. Tem isso, eu estou no meio. Tem tudo, eu estou no meio. Quanto tempo o senhor dedica pela palavra durante a semana? Ah, pastor, durante a semana não dá. Eu trabalho muito. Eu trabalho, estudo, não consigo. Mas quando eu venho no culto, eu faço a diferença. Eu mudo. Não, eu pulo, eu faço. E aí... é isso que Deus quer? Não, Deus não quer isso. Deus não quer que você seja crente só na igreja. Deus quer que você seja crente em todo lugar que você esteja. Hoje de manhã nós falamos sobre um exemplo de um pastor em São Paulo, que o pastor presidente, que é pastor dele, deu testemunho dele dizendo que ele é considerado na empresa que ele trabalha como o pastor da igreja, daquela empresa, mesmo os donos da empresa não sendo cristão. Todos os dias esse pastor, esse dirigente lá de São Paulo, ele chega no seu trabalho, todos os funcionários são reunidos por ordem do dono da empresa, e ele faz uma oração para iniciar o trabalho. Os donos não são crentes, mas respeitam aquele pastor como um homem de Deus, e ele faz a diferença no lugar que ele trabalha. Então, a igreja dele não é só o templo, não, todo lugar que ele está ali porque Deus está com ele. Ele é o templo do Espírito Santo, e ele faz a diferença. Quando você é crente, as pessoas sabem que você é crente. Não é apenas porque você vai andar com a Bíblia embaixo do braço, ou você vai querer ser aquela coisa chata, aquele crente grudento, que quer toda hora mudar a cabeça das pessoas. Não, o crente, como eu disse hoje de manhã, ele tem que ser o quê? Agradável. Ele tem que ser aquela pessoa que todos gostam de ouvir. Ele tem que ser aquela pessoa com um sorriso nos lábios sempre, para que ele possa mostrar que Jesus está com ele, e as pessoas possam gostar de ouvi-lo falar, porque ouvindo ele falar, eles serão evangelizados pela palavra. Amém? Então, nós vamos ver que esse jovem tinha essa religiosidade, perdão. Eu não vou falar mais essa palavra porque eu já estou enrolando ela, né? Então, aí o que ele fala agora? Aí Jesus diz assim para ele no versículo 22. Daí agora nós voltamos para Lucas, tá? Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. É isso que Jesus está dizendo para você hoje. Olha, sabe aonde está o seu coração? Aqui, o coração desse jovem estava nas riquezas. Por que eu sei que estava na riqueza? Porque no versículo 23, diz assim, ó: mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Então, ou seja, o coração dele estava na riqueza, e na riqueza era maior, a riqueza dele era o fim dele, era a meta final, era a riqueza, era o que dava paz e conforto a ele, era a riqueza. Só que eu quero dizer para você que não existe paz, nem conforto absoluto, se não for em Jesus. O que Jesus estava dizendo para ele é: não coloque, não é errado ser rico, não é pecado ter dinheiro. Jesus vai mostrar mais à frente, não é pecado ter dinheiro. O erro é colocar o seu coração no dinheiro, é colocar o seu coração em coisas terrenas, não só no dinheiro, como nós estamos falando aqui nos estudos sobre deuses falsos, na esposa, no esposo, num bem material, no seu emprego, tanta coisa que você pode colocar como fim.
Mas não é o fim, tem que ser sempre em Jesus. E é isso que Jesus ensina aqui. Então, pega a sua riqueza, vende, dá para os pobres, ou seja, tira isso. Faça como Abraão, que foi o primeiro estudo nosso aqui. O coração dele estava no filho. Aí Deus falou assim, olha, pega o seu filho agora e sacrifica ele a mim. Quando Abraão subiu ao monte e foi sacrificar, ali o ídolo foi quebrado. Doeu sim, mas lá ele desceu com a bênção de Deus, que era o filho, e não o ídolo. Porque eles tinham um filho, mas o filho era o fim dele. Ele imaginava que era através de Isaac que ele ia conquistar tudo, que ele ia ganhar. Mas não, é sempre através de Deus, é sempre através de Jesus Cristo. Então o fim não pode ser nada que venha substituir Deus. E o que esse jovem fazia era que o fim dele era a riqueza. Então, ele fica muito triste e vai embora, porque ele era muito rico. E a Bíblia continua ensinando, ó, e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza? É difícil. Por quê? Porque muitos que têm riqueza colocam o seu coração na riqueza. Porque é um meio. É um meio. Quantos crentes têm colocado? Às vezes não tem nem muito, mas coloca toda a sua esperança no que ele tem. E esquece de colocar sua esperança em Jesus. Não se esqueça, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina que tudo que está aqui na terra, a traça, a ferrugem, acaba com tudo. Nem você é eterno no sentido desse corpo físico. Esse corpo ainda vai morrer, vai apodrecer, e eu ainda vou ganhar um corpo glorificado. Mas eu só vou ganhar se o meu fim for Jesus. Porque se o meu fim for a riqueza, eu vou morrer, e depois eu ainda vou queimar eternamente no inferno. Porque eu deixei de ter Jesus como fim. Jesus continua ensinando, olha, então, é muito difícil uma pessoa rica, né, que tem seu coração na riqueza, entrar no reino dos céus. E os que ouviram isso, disseram, versículo 26, logo, quem pode então se salvar? Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, é possível a Deus. Então, quem vai salvar é Deus. Está entendendo? Vocês estão entendendo que quem salva, no final das contas, é Deus? Então, se eu não colocar o meu coração em Deus, não tem como eu ser salvo. Não é o meu esforço que vai me trazer a salvação. Eu me esforço para me santificar diariamente, eu me esforço para aprender a palavra, eu me esforço para estar mais próximo de Cristo, através da oração, através do jejum, através da minha dedicação no ministério. Isso é minha parte, eu tenho que fazer. Mas a salvação vem única e exclusivamente através de Jesus Cristo. Não tem outro meio. Não tem outro meio. É através de Jesus é que eu alcanço a salvação. E o mais importante de nós entendermos tudo isso é que quando eu sou salvo e Jesus me alcançou, aí eu começo então a viver os ensinos do monte, como Jesus ensinou lá em Mateus no capítulo 5 até o capítulo 7. Aí eu começo a praticar. Eu não pratico o sermão do monte para ser salvo. Eu não pratico os mandamentos para ser salvo. Eu pratico porque eu já sou salvo. Porque Jesus já me alcançou. Ah, eu não consigo. Então você não está salvo ainda. Mas Jesus está nessa noite te buscando e mudando e transformando o teu coração para que você possa sair daqui salvo com a certeza da salvação, que é isso que Ele quer que você tenha. Aí eles perguntam, Jesus fala então que o que era possível, impossível para o homem, era possível para Deus. Aí Jesus então estava em Jerusalém, vamos caminhar com Jesus agora. Então Jesus estava lá, encontrou com o jovem rico, deu essa lição maravilhosa, aí Jesus abençoa, cura um cego, aí ele vai no sentido de Jericó. Jesus sai de Jerusalém e vai caminhando, e em Jericó ele encontra com um cego, ele cura esse cego, e ele está entrando então na cidade de Jericó agora. Vamos entrar com Jesus então? Vamos ver mais uma lição maravilhosa que ele vai nos ensinar sobre riqueza. Aí ele entra então no capítulo 19 de Lucas, e ele fala assim, ó, e tendo Jesus agora entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico. O outro também era rico. Lembra do príncipe, lá no capítulo 18? Era rico. Agora Jesus encontra com um homem que era rejeitado pelos judeus, porque apesar dele ser judeu, ele tinha sido contratado, assediado pelos romanos, que comandavam a época, e naquela época, aqueles soldados romanos, ou era uma ordem do rei, né, do imperador romano, que pessoas dos lugares que eles tomavam, que eles colocavam ali como servos dele, eles escolhiam pessoas daquela mesma comunidade para cobrar os impostos
para Roma. Por quê? Porque uma pessoa daquela região sabia como entrar na casa das pessoas, por causa de religião, por causa de tantas coisas que cada povo daquela época tinha. Então era mais fácil. Então eles assediavam os mais, digamos assim, que queriam dinheiro, né, os mais gananciosos, para poder trabalhar para ele. E tinham suas regalias. E esse Zaqueu, ele não era só um cobrador de imposto, ele era o chefe do cobrador dos impostos. Ou seja, ele era mais rico do que os que cobravam impostos. Por quê? Porque aqueles cobradores de impostos, além de cobrar o que Roma pedia, cobravam mais para poder guardar no seu bolso. Então eles eram homens rejeitados por judeus, por exemplo, eles eram totalmente rejeitados. Eram considerados traidores de Israel, apesar de serem israelitas, apesar de serem judeus. Tá ok? Então, Zaqueu era um homem rico. Mas Zaqueu, o coração dele já não estava mais na riqueza. Ele já tinha, apesar dele ser muito rico, apesar dele fazer tudo isso que era errado, ele não tinha mais o seu coração na riqueza. O Deus dele não era mais Mamon. Porque muitos crentes ainda estão com Deus Mamon guardadinho em casa, em adoração. Não se prostram diante dele, mas a adoração é sempre para ele, porque ele é o meio, é o fim. Eu sou capaz de abandonar a igreja, sou capaz de abandonar Jesus, sou capaz de abandonar uma missão, para que eu possa ganhar um pouco mais. Quantas pessoas fazem isso? Abandonam a fé, abandonam a igreja. Agora vou ser um crente em casa, porque em casa eu consigo ficar vendo pela internet, que também é uma benção nesse tempo de pandemia, mas não nos isenta de estar reunidos. Como eu disse hoje de manhã, o corpo, ele não pode ser mutilado. Se eu tirar um pedaço do meu dedo vai morrer, porque ele não vai estar ligado no corpo. Pode ser que você seja um dedo, mas você não vê, como eu falei de manhã, um dedo andando pela rua. Você não vê uma orelha voando por aí sozinha. Não, ela tem que estar no corpo. Então, para que eu possa estar com Jesus, que é o cabeça, que é o que comanda tudo, eu tenho que estar no corpo. E por isso que nós nos reunimos, para que eu possa ver a diferença dos meus irmãos e conviver com a diferença. Porque você pode ser o nariz, mas o outro é o olho. Mas todos são parte do corpo. E esse corpo, ele é encabeçado por Jesus Cristo. Então você não pode viver isolado como crente, você tem que viver na comunidade, porque é isso que Jesus quer, é isso que Ele tem nos ensinado, e por isso que nós nos reunimos, é por isso que nós participamos da ceia do Senhor, relembrando a morte dEle como um corpo de Cristo, e o símbolo maior da ceia é isso, é a união do corpo, que relembra a morte de Cristo, porque foi na morte de Cristo que eu ganhei vida, é na morte de Cristo que eu ganhei vida, e a sua ressurreição me garante que eu vou ressuscitar. Amém? Então nós entendemos e aprendemos com Jesus. É Ele que vai nos ensinando. Então, o coração de Zaqueu não estava mais na riqueza. Por quê? Porque agora ele foi procurar Jesus. E mesmo ele sendo um homem rico, mas ele era de pequena estatura, como a Bíblia fala, ele então não conseguia. Então o que ele fez? Ele correu e subiu a uma figueira brava para o ver, porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus agora se convida para ir na casa desse homem. Jesus não se convidou para ir na casa do jovem rico. Por quê? Porque o jovem rico não queria Jesus. O jovem rico queria a riqueza dele. Ele não queria Jesus. Só que Zaqueu queria Jesus. Hoje, Jesus está procurando os Zaqueus aqui da igreja. Hoje, Jesus está procurando porque Ele está dizendo para você e para mim nessa noite: hoje eu quero pousar em tua casa. Hoje eu quero estar com você. Hoje eu quero eternamente morar com você. Porque sou eu que vou te alimentar. Sou eu que vou te ensinar. Sou eu que sou o seu mestre. Não aprenda filosoficamente sobre mim, mas aprenda de mim, porque é eu que quero te ensinar. Amém? Então, agora Jesus fala: olha, eu vou pousar na sua casa. E apressando Zaqueu, olha só que alegria. Ele já tinha perdido toda a compostura. Imagina, um homem rico, um homem poderoso, perdeu a compostura, desceu correndo da árvore, podia ter caído daquela árvore, desceu e recebeu com júbilo, ou seja, abraçou Jesus, recebeu Jesus com alegria, recebeu Jesus porque ele queria Jesus. Ele queria Jesus, a riqueza já estava de lado. E olha o coração transformado desse homem. Jesus não pediu para Zaqueu vender tudo que ele tinha. Por quê? Porque o coração dele não estava mais na riqueza. Jesus não transmitiu a salvação a ele, não mostrou a ele o caminho da salvação
pedindo para ele vender o que ele tinha e dar aos pobres, como pediu para o jovem rico. Por quê? Porque Jesus já tinha visto que o coração dele não estava na riqueza. O fim dele não era mais a riqueza, o fim dele agora era Jesus, e ele recebe Jesus com júbilo. Glória a Deus. Aí, diz assim a palavra do Senhor: e apressando desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis, olha só o coração do transformado. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão. Hoje veio a salvação a esta casa, porque esse homem, ele abriu mão, o coração dele não estava mais na riqueza. Eu vou dar metade dos meus bens. Mas ele ainda ficou rico, porque ele era um homem rico. Se ele deu metade dos bens, ainda restituiu quadruplicado ao que ele tinha defraudado ou roubado, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino que Zaqueu ainda continuou sendo um homem poderoso, um homem rico. Mas ele era um homem rico salvo. Então, cumpre-se o versículo 27 de 18 de Lucas. Mas, Jesus dizendo: as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Quem salvou, quem mudou, quem transformou a vida daquele homem, quem transformou a vida do Zaqueu, foi Jesus. Então o que é impossível para você, meu irmão e minha irmã, você que está na internet vendo-nos nesse momento, ou verá no futuro, não se esqueça: o que é impossível para você, o que é impossível para cada um aqui de nós, o que é impossível para mim, é possível para Deus. E Deus nessa noite, Ele está dizendo: é só você esquecer das coisas terrenas. Não estou querendo dizer que você vai abandonar o seu trabalho. Não estou dizendo que você vai ter que abandonar a tua esposa, o teu filho, a tua filha, o teu marido, vender o seu carro, ou vender a tua casa. Não, é que essas coisas são bênçãos de Deus na sua vida. Usufrua disso, se alegre com o que Deus tem dado a você, com a riqueza que Deus tem dado, com a esposa que Deus colocou na sua vida, com o marido que Deus colocou na sua vida, com os filhos que Deus te deu. Se alegre com isso, jubile com isso, mas não coloque um fim neles. O fim é em Jesus. E Jesus, essa noite, Ele diz assim: olha, venha me receber com júbilo. Venha, desce de onde você está, desce do seu pedestal. Você que é um jovem rico, que acha que tem e pode, e que faz todos os mandamentos, que vive na igreja a vida inteira, que vive como se fosse, a santidade fosse só isso. Não, não é só isso. Faz parte vir à igreja, mas o mais importante é vir aqui e ficar com seu pensamento cativo a Jesus. Deus falou aqui nessa noite que tinha muita gente aqui que estava com o pensamento longe daqui, mas nessa noite Ele quer que você tenha o seu pensamento voltado para Ele. Volte-se para Ele. Ele é o nosso meio, a cruz de Cristo é o que vai nos transformar. Não coloque a sua vida, as coisas terrenas, como o fim da sua vida. Não deixe isso. Não deixe os deuses desse mundo dominarem o seu coração. Não permita que os deuses desse mundo dominem a sua vida. Quantas pessoas têm feito isso? Essa série de mensagens que nós estamos pregando na quinta, Deus está ensinando para que até quando nós terminarmos os estudos, você possa refletir com Deus e descobrir qual é o Deus que você tem servido. Porque pode ter certeza, meus irmãos, muitos e muitos e muitos crentes não têm colocado Jesus como Deus da sua vida, não têm colocado Deus como Deus da sua vida, mas têm colocado coisas. Então vamos quebrar, vamos tirar. Desça da árvore agora, desça da árvore e receba Jesus com júbilo. Desça da árvore, não fique no pedestal da riqueza como o jovem rico ficou, porque o que é impossível para você é possível para Deus. Deus é que transforma a sua vida, mas quem desce da árvore é você. É você que desce. Jesus não foi lá e não puxou Zaqueu pelo pé. Jesus não foi lá e vem Zaqueu, que não. Ele só chamou Zaqueu. Ele está te chamando nessa noite. João, Maria, Marcos, Pedro, Paulo, Miqueias, venha, desce de onde você está, desce de onde você está e venha me receber, porque eu estou aqui agora de braços abertos, como eu morri naquela cruz, para te abraçar. Receba-me com júbilo, que a sua vida será transformada. O que é impossível para você, Deus vai fazer. Era impossível uma pessoa rica ir ao céu. Não é isso que Jesus ensina? Era impossível, é praticamente impossível. Ele fala, era difícil um homem rico ir ao céu. Era mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha. Mas logo depois, Jesus ensina que um homem rico
recebeu Jesus e foi salvo. Por quê? Porque o impossível para o homem é possível para Deus. Glória a Deus. Que maravilha! A Bíblia, meus irmãos, ela é tão fantástica, né? Hoje de manhã a gente estava falando sobre isso também. Quando eu pego a palavra e começo a estudar, eu começo a descobrir coisas. E do Espírito Santo vai falando. E de repente eu começo a chorar. Não porque eu ouvi uma música triste. Não porque eu fui tocado por um anjo. Não porque eu ouvi. Não. Eu estou quietinho lá no meu escritório, lá na minha mesa, lendo a palavra de Deus. E o Espírito Santo começa a falar nos meus ouvidos. E aí as lágrimas começam a descer pelo rosto. Se você nunca teve uma experiência de chorar na presença de Deus, sozinho no seu quarto, apenas lendo a Bíblia, você não sabe o que você está perdendo. Porque lembrar das coisas tristes é fácil. Se você começar a lembrar da morte de um parente, ou você começar a lembrar, ou você ouvir uma música melancólica, e você começar a pensar nela, você começa a chorar. Mas aí é fácil. O que eu quero ver é você chorar com a presença do Espírito Santo ali contigo, apenas estudando com Jesus. Glória a Deus. E o escritor aqui, Lucas, no versículo 10 e 19, ele diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que Jesus está te chamando nessa noite é porque ele veio aqui para buscar e salvar o que estava perdido. Quem estava perdido? Eu e você. É eu e você que Jesus veio aqui nessa noite buscar. Então, desça da árvore e receba Jesus com júbilo. Desça da árvore e receba Jesus com alegria. Não fique apenas esperando emoções. Não fique apenas esperando o toque de alguém, o toque de um anjo. Não fique esperando isso. Porque Jesus nessa noite, ele já está aqui, pronto para te abraçar. Espiritualmente você pode saber e entender e sentir que o Espírito Santo de Deus está aqui para mudar a sua vida. Então coloque como regra e meta todos os dias ler essa palavra, porque é ela que vai transformar a tua vida. Se você não está fazendo isso, é porque você está apenas se alimentando de o que o anjo trouxe e vai servir só para 40 dias. Mas Jesus nessa noite, ele diz assim, não é só por 40 dias que eu quero te alimentar, eu quero te alimentar eternamente. Todos os dias, a palavra já foi dada, a palavra já está aqui. Se você não aprende com ela, se você não aprende através dela, ouvindo de Jesus, é porque você está esperando apenas a comidinha de um anjo. Mas nessa noite, não é comida de anjo que vai te alimentar, mas é o próprio Jesus, na sua palavra, que vai transformar a tua vida e que vai te alimentar. Para que você não viva apenas 40 dias e depois se esconda numa caverna. Não é isso que ele quer. Ele quer nessa noite que você saiba que através da palavra dele, você terá uma vida eterna e enfrentará esse mundo, porque Satanás está lá fora, matando, destruindo, e a igreja muitas vezes está escondida numa caverna, sem saber o que fazer. Mas nessa noite, Deus diz, saia para fora, quebre os ídolos de você, quebre tudo que está te atrapalhando, porque o que é impossível para você, eu vou fazer, mas o que é para você fazer, você vai ter que fazer. Então desça da árvore, saia da caverna, saia, porque Jesus está pronto a andar com você, e destruir as hostes do inimigo que estão lá fora. Não é preso na caverna que eu vou ficar, mas eu vou sair lá fora, pregando essa palavra. Então meus irmãos, se alimentem dela, diariamente, ore todos os dias, busque a palavra de Deus, porque Ele quer transformar a tua vida, e Ele quer te receber com júbilo. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.